Bom, nosso quadro Clínica da Alma tem a oportunidade de você participar, fazer perguntas, né? Nós temos mais perguntas para mostrar, mas antes, só recapitulando, você pode perguntar sobre qualquer coisa ligada à alma. Ainda que a gente não responda hoje, de segunda a sexta, o nosso quadro acontece, né? Dentro de tudo um pouco. Então, você manda para a nossa produção a sua pergunta e no momento oportuno, a pergunta vai ser respondida de acordo com o tema de cada dia. Então, mais uma vez, o nosso e-mail, Clínica da Alma, o e-mail para o quadro Clínica da Alma, clinicadaalma@redesuper.com.br. Você pode mandar também pelo telefone 3209-3301 ou quem sabe você dá a sorte de ser entrevistado pelos nossos repórteres, pela nossa equipe aí nas ruas de Belo Horizonte. Mais uma pergunta, por favor, que chegou até a gente. Roubado e por isso me sinto deprimido e triste. Gostaria de saber por que uma pessoa que tem Deus em sua vida ainda tem esse medo. Esse foi o Edmilson de Belo Horizonte que mandou para a gente essa pergunta, né? Quer dizer, um roubo de um carro deixou a pessoa entristecida, mas ele é cristão, tem Deus na vida dele. Como é que pode ficar dessa forma? Ok. Existe um medo salutar, que ele funciona como preservação para a gente. E existe um medo que provém das trevas mesmo, que é um medo para fazer a gente paralisar, ou seja, impedir de avançar e cumprir aquilo que Deus tem. Que pode gerar a famosa síndrome do pânico, por exemplo. Exatamente. É uma das situações, né? E aí vem as fobias, vem os traumas, vem várias situações. Agora, você tem sentir um medo a respeito de que você foi assaltado ou foi roubado, então traz um certo ressentimento no sentido de será que eu posso ser assaltado novamente? Então, esse é um medo que tenta o quê? Impedir você de viver normalmente. Então, assim, existe um medo no sentido assim, por que eu vou me expor nesse sentido? Então eu posso me preservar, não é o momento certo. Então, ou seja, é uma autoproteção. Agora, esse caso específico é de você lançar, ou seja, aos pés do Senhor, esse sentimento que invadiu o seu coração e saber que o Senhor está com você. E se foi permitido que isso acontecesse na sua vida, você tem que entender que o Senhor não perdeu o controle da história. A história continua nas mãos dele. Amém. E as rédeas estão com ele. Eu até gostaria de contribuir aqui também na fala do pastor Rogério com o Edmilson, que está nos assistindo. Eu tive minha moto roubada dentro da minha garagem, né? E, no entanto, depois Deus me deu uma outra e não tive problema nenhum. Eu tive um acidente de moto recentemente e tem mais gente preocupada comigo andando de moto do que eu mesmo. Eu não estou preocupado. Quer dizer, se eu ficasse com medo, ai meu Deus, será que eu vou morrer porque eu vou andar de moto? Cara, né, Deus é conosco, Ele nos guarda e a nossa vida continua. Olhar para frente com alegria e saber que o Senhor é quem nos sustenta. Deixa eu só acrescentar algo, três coisas que aconteceram. Aliás, muitas outras, mas assim, essas três. Uma, eu tive o celular roubado no sinal. Né? Estava com o vidro aberto, calor, e aí o celular estava ali no painel e de repente só via aquele braço sentando para dentro do carro e roubou e pegou e eu fiquei assim, e ele estava com uma faca na mão, tentei segurar e me espetou e tal. Pronto. Poderia nunca mais andar com o carro com o vidro aberto. Ou seja, é algo que a gente... tudo bem, eu tenho que ter um certo cuidado, claro. Mas, na realidade, eu tenho que viver livre diante de Deus. Inclusive, nem tentar pegar a faca, né? Não, exatamente. Segunda coisa, tive um acidente de moto também, né? Mas não deixei de gostar de moto. E o terceiro que foi que trouxe mais dano assim, para mim e para minha família, que logo que nós chegamos em Belo Horizonte, em 1997, uma semana que nós estávamos morando lá na Pampulha, no Santa Amélia. Então invadiram a nossa casa e levaram assim todos partes de eletrônicos e tudo mais. Só que invadiu principalmente o meu coração com esse sentimento de medo, que todas as vezes que eu retornava da igreja, por exemplo, estava chegando em casa e invadia aquele sentimento de insegurança. Quando eu entrava na rua onde nós morávamos, aquela coisa vinha com opressão, ouvimos barulho no nosso prédio, ou seja, nós morávamos numa casa, as árvores movimentavam, a gente já ficava numa tensão. Chegou a um ponto que a casa tinha alarme, nós tivemos que uma noite, era tanto barulho e tanta coisa que nós ouvimos, que
que nós ligamos o alarme e ficamos dentro da casa com o alarme ligado. Tamanha era a opressão. E isso, Deus usou uma pessoa para dizer, gente, vocês têm que se posicionar. Vocês têm que se posicionar como cristãos. Vocês têm que resistir a isso que quer aprisionar vocês. Então aí nós tomamos uma postura. Então nós levantamos, nos erguemos, começamos a orar, a repreender. Ou seja, por quê? Porque esse é o intuito de Satanás, é nos impedir de avançar, nos amarrar, para que a gente não avance. E aqui está todo mundo livre, meu filho. Inclusive, para participar pelo Twitter, para participar pelo e-mail. Deixa eu reforçar de novo o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Esse e-mail está passando aqui embaixo. É um e-mail para você participar, assim como o Jean disse, a Luciana já também reforçou. Você pode participar com os temas diversos e variados. Mande para cá, as perguntas elas são encaminhadas ao pastor Rogério, que prontamente vai atender. O bom do Clínica da Alma, gente, que não é só um quadro do programa. Aliás, é um ministério que falou, vamos fazer um quadro também. Amém. É uma vertente do ministério. Então, se você for atendido aqui, se algum dia ligar alguém, o pastor Rogério falar assim, olha, eu acho melhor te atender pessoalmente, então você vai ter essa opção. Aliás, todos que estão em casa têm essa opção. O e-mail está na tela, você pode inclusive também twittar para a gente, o nosso Twitter, @detudumpouco.tv, é o Twitter para você falar mais rápido aqui e fazer perguntas. Tem alguns comentários, inclusive, o bom também do Clínica da Alma é que a gente tem recebido muitos testemunhos instantâneos no Twitter. Amém, que bom. Pessoal dizendo que já foi tratado, a Lúcia Renata, esse ministério é realmente de Deus, as feridas da alma ofuscam nossa visão em Cristo. Glória a Deus pela vida do pastor Rogério. Muito bom. A Josiane Soares, muito oportuno o quadro Clínica da Alma, pois com a alma doente a vida se paralisa. Se não cuidar da alma, ela vira inimiga. Isso é uma coisa, acho que ela define aqui muitas tristezas. Quando Sim. a gente não cuida da alma, que é a nossa amiga, vamos dizer Exato. assim, é tudo para nos satisfazer e para ir bem na nossa vida, a gente pode virar o nosso pior inimigo, né, pastor Com Rogério? certeza. Porque ela pode vir justamente contra, muitas vezes, aquilo que nós ansiamos fazer. Ou seja, como a Sandra falou a respeito de Israel, nesse período que ela estava sendo tratada, não conseguia perceber, ou seja, que ela teria condições mesmo de concluir mestrado ou qualquer outra coisa na vida. Por quê? Porque estava enferma, estava doente. Precisava tratar. E a alma pode manifestar um sintoma de qualquer forma. Sim. Como, por exemplo, a última pergunta que a gente tem sobre essa questão de cura, porque nós estamos chegando ao final do programa já, e amanhã a gente vai tratar do outro tema que a gente comentou, que é sobre solidão e isolamento. Mas, para fechar o tema cura, nós vamos ver um exemplo de como que a alma pode manifestar sintomas diferentes. Ouve aí. Bom, ser quieto demais é um sintoma de rejeição? Essa é a dúvida do Aleilson, de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olha, pode ser várias coisas. Pode ser rejeição, Pode sim. ser até fome, né, pastor? Pode ser até fome. Eu até queria complementar a pergunta aqui, que eu acho que até o oposto também pode ser um sintoma de pode rejeição. Né? Na realidade, assim, a gente estabelecer um diagnóstico, dizer é isso, assim, apenas com uma frase, uma pergunta, é muito difícil. Porque a gente precisa entender todo o contexto, né? A gente precisa entender todo o histórico. Porque, na realidade, nós temos que ver que o nosso Deus é um Deus de gerações. Ou seja, você abre o livro de Mateus e já começa com toda a genealogia de Jesus. Então, ou seja, nós temos que perceber isso também, olhar, ou seja, nesse aspecto, ou seja, as influências que nós recebemos também. Né? Porque assim como nós fazemos o teste de DNA para saber a questão de paternidade, nós também herdamos o DNA espiritual. Assim, parte da minha mãe, parte do meu pai, todos nós herdamos isso. E é o que Jesus falou com Nicodemos, e ele parece que não entendeu, Exatamente. né? Nascer de novo, entra na barriga da mãe de novo, Isso. não. Mas é o nascer do Espírito, Do né? Espírito. Então, ou seja, o que nós herdamos dos nossos pais vai me influenciar. Não vai ser determinante, vai depender da minha postura, mas influencia. É um legado que eu recebo. Então, por isso que é importante a gente ter uma visão do todo, né? Fatos que aconteceram com você, meu irmão, que pode ter contribuído com isso. Situações traumáticas, decepções, enfim, tem uma gama de situações e a gente precisa ter uma visão mais panorâmica. Bom, na verdade, a cura nunca é um assunto encerrado, né? A gente esgota, né? A gente está falando de cura aqui, mas a cura sempre será um tema recorrente para os próximos temas que a gente vai tratar. Inclusive, amanhã a gente vai falar sobre solidão e isolamento, Solidão não é e isso? isolamento, a gente entender a diferença de ambos e entender o que é um isolamento, muitas vezes autoimposto, e o que é uma solidão. Ou seja, em resumo,
Isolamento é o fato de você estar só. E solidão é você se sentir só. Se fôssemos dar aqui um conceito bem simples, Bem rápido, simplistas, seria isso. Isolamento é você estar só. E solidão é você se sentir só, mesmo em meio à multidão. Inclusive, pessoal, você pode já formular sua pergunta baseada nesse tema. É claro, reforçando, gente, qualquer tema é bem-vindo pro Clínica da Alma. Mas esse tema é o de amanhã, então se você tem algo a perguntar sobre isso, pode já começar a twittar desde já. A produção já está pronta, a nossa produção é quase 24 horas por dia. E-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br é o e-mail que você pode utilizar durante todo o dia, inclusive no horário do programa, você pode usá-lo também, né? Ou se você quiser mandar pelo Twitter, Maurício tem aqui o tablet para sempre registrar automaticamente online aqui a sua pergunta, @TudoUmPoucoTV. O nosso CAT também funciona ao longo de todo o dia, né? Você quer participar durante o programa falando do tema do momento, pode ligar ou fora do horário do programa para sugerir tema para o dia seguinte ou ao longo da semana. É 3209-3301. E para falar ao vivo com a nossa produção também, 3253-3320. Bom, Sandra, para finalizar a sua história, né, como é que você está hoje se sentindo né, uma pessoa já pós-Clínica da Alma? Me sentindo viva, plena em Deus, sabendo a minha posição em Cristo, agindo no ministério. Eu sou gideã, né? Eu trabalho com oração por Israel, por outros lugares, por todas as causas assim. Então, realmente, eu estou restaurada e graças a Deus. Que bom. E está solteira ainda? Estou em processo. Não, já está encaminhada. Não, que bom, eu só queria saber, porque se estiver solteira, a gente já ia abrir com uma linha de telefone especificamente para poder arrumar um candidato. Mas um candidato curado, se Deus quiser, em nome de Jesus. Preferência, né, Sandra? Exatamente, maravilha. Essa é uma das funções do pastor, né? É acasalar os Meu filho, Exato. o tempo Pastor todo, casamenteiro não é pastor. aqui nessa igreja, aqui a gente casa mais do que Santo Antônio. Dizem que Santo Antônio casa, que casa nada. Quem casa aqui são os pastores. Inclusive, sábado eu tenho um casamento para fazer. Pastor, se alguém quiser te procurar diretamente no Clínica da Alma, no seu gabinete, como é que faz? Olha, pode entrar em contato lá com a Central das Redes, 3429-9500, ou pode ir diretamente lá no primeiro andar, na sala 113, onde é a secretaria. No primeiro andar de onde? Isso. Rua Manuel Macedo, 1324. Que é a Central das Redes da Lagoinha, né? Na sala 113, a partir das 13h30 até as 20 horas. Pela manhã nós não estamos lá ainda, por enquanto. Obrigado, pastor Rogério. Obrigado.